para que nós pudéssemos viver isso, fazer essa campanha. As crianças vão lá para trás, desculpa, tia. As crianças vão lá para trás e nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir. Lembrei daquela música antiga, eu vou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. É R.R. Soares que canta isso direto, né? Eu não desisto. Pronto. Nós vamos, e a intenção de nós fazermos, compartilharmos com os irmãos a ativação da fé, é exatamente nós vivermos o sobrenatural de Deus. Às vezes tem pessoas que passam na vida cristã, passa que eu digo, eles nascem, morrem e nunca experimentaram o que é a vida cristã na totalidade, o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus. Tem gente que não consegue viver isso, presenciar isso na sua casa, no seu dia a dia, com a sua família, com o seu emprego. E o pior, que além de não conseguir viver isso, o coração começa a embrutecer de tal ponto que já não acredita mais no sobrenatural, não acredita mais em milagres, não acredita mais que com fé nós podemos fazer sim a diferença. Então, meu coração despertou, porque isso é importante. Nós precisamos viver pela fé e crermos, porque às vezes existem passos que nós precisamos dar e muitas vezes esses passos são dados pela fé. O medo, meu pai tinha uma frase que ele falava assim: Alexandre, o medo de perder tira a vontade de você ganhar. E tantas vezes que nós ficamos com medo, não vai, nós não oramos, nós não colocamos diante de Deus, nós não consagramos, nós não fazemos jejum, nós não separamos tempo, e aí nós esquecemos isso, porque queremos somente que as coisas aconteçam de uma forma que nós podemos administrar. E a fé é exatamente isso. Você não pode administrar. É aquele momento em que você pega a circunstância e coloca nas mãos de Deus. É quando sai do controle humano. Quando um homem não pode mais fazer nada, Deus o faz. Deus vem com o seu poder e com a sua glória sobre as nossas vidas. Você está aqui, amém, irmãos? E isso é importante entender. É importante nós compreendermos isso. Então a ativação da fé é o que você faz além. Essa semana, domingo eu vou comentar, mas hoje eu só quero dar uma pincelada. Nós tivemos, semana passada na verdade, e ontem nós tivemos duas cerimônias de formatura em casa, a da Esther e do Isaac, semana passada. E você imagina, queridos, a quantidade de gastos em que nós tivemos. Nós fomos para Rio Preto, ficamos lá. Só do Isaac foram 4 dias de evento. E eu falei: Jesus, tem misericórdia. Como que vai ser tudo isso? Nós conseguimos alugar uma chácara. E nesse aluguel de chácara eu falei assim: Débora, eu quero ver como é que vai ser a comida por lá. Sobrou comida. A despensa ficou cheia de comida. A caseira mandou mensagem para mim essa semana e falou assim: nossa, eu quero agradecer vocês, porque até o chá que a sua esposa falou que precisava levar, não levou, ficou para mim aqui. Falei: então, irmã, tome o chá com moderação, né? Fique feliz por estar tomando o chá da minha esposa. Mas Deus, ele agiu de forma especial. Nós acordávamos, aí um tinha saído para ir no mercado, trazia várias sacolas. O outro saía, trazia várias sacolas. Eu acho que eu só comprei 1 quilo de frango, que é mais barato, e nós comemos ali. E ali Deus revelou. E no momento que nós estávamos ali, a Débora falou assim: Alexandre, você já viu a nossa conta bancária? Aí eu falei: eu não queria nem ver, irmão, porque na verdade quem estava patrocinando a ida, a volta, os pedágios, a minha mãe estava patrocinando. Eu falei: não, Débora, eu não mexi nisso não. Ela falou assim: dá uma olhadinha na nossa conta. E aí quando eu abro a conta, e eu falo isso para os irmãos constantemente, você pode achar que o pastor é o maior mentiroso do mundo. Não é não, queridos. É a fé que move nossos corações. É a fé que move nossos corações. E estava ali um valor alto. E eu falei: Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos passar por esses dias tranquilos. Voltamos, depois foi a formatura da Esther, um momento bem especial. Vieram alguns amigos nossos de Campinas e nós passamos um tempo juntos. E isso, Deus tem se revelado.
E o que nós temos vivido nas nossas vidas, mas não é fácil. Deixa eu te explicar uma coisa, não é fácil. Nós recebemos pauladas, nós muitas vezes choramos, nós muitas vezes achamos que não vai dar. Não fica achando que é só mar de rosas, que agora está tudo fácil, pisa lá, abrir, vamos entrar. Não, não é assim não, irmãos. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes no banho eu falo, Senhor, o que o Senhor está querendo de nós? Qual que é o intuito de tudo isso? E muitas vezes você olhar minha perna, dá aquelas machucados, dá azia, a garganta dói, a Débora não fica bem. Mas quando nós chegamos no final de cada história, de cada fase, nós glorificamos ao Senhor. Quando terminou a formatura da Esther, nós chegamos em casa com a minha mãe, e eu chamei eles dois, chamei minha mãe, a Débora, estavam juntos, nós estávamos juntos, e nós podemos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Porque foram 6 anos do Isaac, mais 4 anos da Esther, juntos. Nós passamos momentos dificílimos, mas chegamos no final. O que muitos precisam de salários de 15, de 20 mil reais para poder fazer, nós fizemos com bem menos da metade disso. E o Senhor nos abençoou. Vemos o milagre diário, e é exatamente isso que eu quero que você entenda. É exatamente isso que eu quero que você viva na sua vida. Não as lutas que eu vivo, porque essas lutas são minhas, não preciso compartilhar contigo, porque para cada um há uma luta, porque para cada luta há uma vitória. Você crê nisso, amém, irmãos? Para cada luta, para cada um há uma luta, porque para cada luta há uma vitória. O que é vitória para você, para mim não faz graça nenhuma, mas o que é luta vai se reverter em vitórias em nome de Jesus. Mas eu quero que você viva isso, que você contemple isso na sua vida, que você possa a cada dia presenciar esses milagres do Senhor. E a importância disso é você chegar aqui nessas 6 reuniões e se assentar. Pastor, por que não são 7? Não é um número místico de 7? Porque eu esqueci de um, você acredita? Eu programei toda a campanha para 7. Depois que eu fiz cartaz, depois que eu convidei todo mundo, eu fui contar, deu 6. Ficou 6 porque a gente não fica preso nessa besteira. Mas 6 é quase perfeito. Perfeito, só o Senhor é quase perfeito. Então, nós vamos passar aqui 6 semanas, mas eu quero que você já venha nessas 6 semanas orando ao Senhor. Não é só na quinta-feira. Você vai passar 6 semanas falando, Senhor, aumenta a fé no meu coração. Estimula a minha fé. Faz ativação da fé no meu coração. Eu quero entender, compreender esse âmbito da fé, daquilo em que eu não posso, mas o Senhor faz, daquilo que eu não consigo, mas o Senhor pode, e que você possa experimentar isso na sua vida, na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho. Experimente isso em nome de Jesus Cristo. Você topa fazer isso? Amém, queridos? Hoje nós vamos começar. Terão pastores que estarão vindo aqui pregar nessas 6 semanas. E nós vamos hoje começar chaves para uma vida de fé. Não adianta eu falar da ativação da fé se você não entender que existem algumas ferramentas que são importantíssimas nas nossas vidas para estimular a nossa fé. Ferramentas importantes para nós seguirmos adiante. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Nós vamos falar sobre Noé. Pensa num cara que tem fé. É esse homem aí. Um homem de 600 anos de idade. Ele nos ensina sobre fé. Gênesis é fácil. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Nós vamos ler um pouquinho, porque o texto é grande. Depois eu queria desafiar você em casa a ler sobre a sua família, a sua história, sobre o dilúvio e pós-dilúvio. Nós vamos ler 6, a história dele. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Repete comigo. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Só isso eu já podia encerrar a mensagem. Para que você viva o que Noé viveu, você precisa ser justo, íntegro
e andar com Deus. Eu já podia encerrar aqui, mas tem mais um pouco. 10. Noé gerou 3 filhos, sem cães de Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheio de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vagão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo dos céus toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra... Desculpa, queridos. Ai, fechei tudo aqui, misericórdia. Tudo o que há na terra... Cadê? Que versículo que eu estou? 17? Apagou aqui o negócio. Começa não, hein? Versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo dos céus toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres viventes, dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Nisso entrou a barata. E armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Queridos, só para que você tenha ideia, na época de Noé, não existia chuva. Caiu um orvalho sobre a terra. Eles não tinham a noção do que era chuva. Noé tinha 600 anos. Alguns dados, só para que você possa entender. Noé tinha 600 anos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta. 40 dias e 40 noites. Depois de entrar na arca, Noé e os animais, eles esperaram 7 dias para começar a chover. 150 dias depois dos 40, ou seja, se você colocar 150 mais 140 mais 7, esses 150 foi quando a chuva cessou e começou a diminuir. O tempo total que Noé e sua família ficaram na arca foram aproximadamente 375 dias, 1 ano e 15 dias. 365, 1 ano e 10 dias, que Noé ficou na arca. Esses dados são importantes para que nós possamos entender a grandiosidade daquilo que Deus fez através da vida de Noé. Não foi somente uma chuva como tem na Baixada Fluminense, como de vez em quando tem em São Paulo, que enche, vai até a cintura, vai até o joelho, e o pessoal fala, meu Deus, é o dilúvio. Não é assim, queridos. 40 dias de chuva ininterruptas, dias e noites chovendo. Todo ser vivente morreu. Só a família de Noé que ficou ali. Noé não tinha uma habilidade com madeira. Há quem diga, historiadores, que Noé era agricultor. E Deus o manda fazer uma arca de madeira. Ele vai lá e constrói essa arca. Faz conforme Deus o manda fazer. Passa piche por fora, passa piche por dentro, para que a água não entre. Um casal de cada espécie vem até você. E eles vieram e entraram. Deus dá os compartimentos, os andares, a tampa em cima da arca. Tudo conforme tinha que acontecer. Deus prepara um homem que não tinha uma noção nenhuma com a vida marítima, como a vida de mar, para poder ser
há um novo elo de ligação entre Deus e a humanidade, para se reiniciar, um novo start, um novo começo. Você conhece bem a história. Depois a arca, ela repousa no monte Ararat, e ali Noé recomeça a história da humanidade até chegar na minha vida e na sua vida. Quando nós pegamos a história de Noé, nós vemos que é um homem de fé, um homem que de uma época que não tem chuva, um homem que não sabe nem o que era um grande barco, um navio, um homem que não tinha ideia dos animais que tinham na terra, um homem que não sabia o que iria acontecer, porque a palavra dilúvio era uma coisa nova para ele. Ele decide obedecer a Deus e construir conforme Deus o tinha ordenado. Ele constrói, ele permite-se viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E por permitir-se viver o que Deus tinha ordenado, ele salva toda a sua casa, ele salva toda a sua família, ele salva os seus filhos, as suas noras. Noé faz a diferença na vida da sua casa. E é interessante que eu coloquei uma frase que faz: a fé nos faz ter atitudes contrárias a qualquer coisa que outros homens fariam. A fé faz você andar contra a correnteza. As pessoas falam: o caminho mais fácil é esse. A fé faz o quê? Não é você tomar o caminho mais fácil, faz você tomar o caminho na qual Deus designou para mim e para você. Não é pela facilidade, é pelo que Deus nos direciona, é pelo que Deus nos ensina, é pelo que Deus quer de mim e de você. A fé nos faz viver o que poucos homens vivem. A fé nos faz viver isso, o que poucos homens conseguem viver. Se você pegar a história de um homem, de uma mulher que viveu pela fé, ele vai contar coisas que você e eu vamos ficar assim: meu Deus, que coisa linda, como esse homem fez isso, como essa mulher fez isso. Porque a fé nos faz viver coisas que poucos homens viveram. Quando eu estava escrevendo isso e eu coloquei essa frase, eu falei: Deus, eu quero ser um desses homens, porque eu quero viver o que poucos homens viveram. E eu vivendo o que poucos homens viveram, isso vai se perpetuar na vida dos meus netos. O meu avô era um homem de fé. A minha avó era uma mulher de fé, porque tinham situações que não tinham o que fazer, mas eles fizeram. Deus nos direcionou. Como marcou a minha história, que eu já contei aqui algumas vezes, às vezes que nós sentamos em casa para poder orar, e a minha mãe falou assim: Eloy, não tem comida na mesa, você vai orar para agradecer o quê? Se nem comida na mesa tem. Vamos orar e agradecer pelo que nós não temos. E quando termina de orar, entrou uma pessoa no corredor da casa que nós moramos e trouxe alimento. Hoje eu decidi vir almoçar com vocês. E colocou o alimento na mesa e nós tínhamos o que comer. Isso marcou a minha geração. Aconteceu com meus pais, marcou meu coração. Meus filhos sabem dessa história e isso vai se perpetuar. Por quê? Porque quem tem fé vive o que os homens não conseguem viver. Guarda isso na tua vida, queridos, para que você seja um referencial, para que você seja diferente, para que as pessoas olharem para você e possam contemplar o que Deus está fazendo. Amém, queridos? Amém. Isso é importante. O que Deus está fazendo na minha vida hoje? Qual é a obra do Senhor na minha vida? Pastor, a obra de Deus é linda na minha vida, aleluia. Qual que é? Ele me salvou. Beleza, é um ato de fé. O que mais? Não, ele me salvou de novo. Beleza, o que mais? Não, ele me salvou. A salvação é ao concurso. Não tem como medirmos. É um ato poderoso, preparado dos céus para mim e para você. Mas eu quero saber dos feitos. O que você e eu temos feito. Temos colocado o nosso joelho no chão e a nossa cara no pó. Só para que você entenda o que é fé. Hebreus 11, capítulo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é fé? Você não vê, mas espera. Você não vê,
mas espera. Isso é fé. Fé não é somente um ato em si mesmo, mas a fé é algo que nos coloca no diferencial. Só para que você entenda a visão da fé que Noé tinha, está lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, no versículo 7, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa entender esse versículo, guardar, escrever ele, coloca na sua geladeira. Hebreus capítulo 11, versículo 6 e versículo 7. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé de Noé, ele mudou o quadro da sua história. Pela fé de Noé, ele mudou o quadro da sua família. Então, sabendo disso, e eu quero ser rápido nisso, por isso que eu quero que você fique quietinho, preste atenção. Quais são as chaves importantes que nós precisamos ter nas nossas vidas para vivermos essa fé, para entendermos essa ativação da fé sobre as nossas vidas? Primeiro, uma vida de fé se inicia na obediência. Guarda isso no teu coração. Uma vida de fé se inicia na obediência. Sabe quando você tem um filho e você fala para o seu filho assim: meu filho, você precisa fazer tal coisa, porque se você faz isso, as coisas vão acontecer. E aí o filho desobediente não faz e perde a oportunidade de contemplar o que você falou que ia acontecer. Mas o filho obediente, ele fala: tá bom, eu não vou fazer o que eu quero, mas vou obedecer o que você está falando. E ele consegue contemplar aquilo que o seu pai ensinou, mostrou para ele. A fé se inicia na obediência. É quando eu e você decidimos em nossos corações andarmos por obediência. Obediência à palavra, obediência a Deus, obediência às autoridades que estão sobre nós, porque a autoridade foram constituídas sobre as nossas vidas. Eu preciso aprender e obedecer. A fé, ela se inicia na obediência. Noé obedeceu, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mesmo no momento mais terrível, aonde não tinha condições de fazer o que Deus mandou ele fazer, ele obedeceu. E por obedecer, ele contemplou o feito de Deus na sua vida. Segunda coisa, uma vida de fé começa quando trazemos à existência o que ainda não existe. É quando você começa a trazer, Romanos capítulo 4, versículo 17. Quando você começa a trazer à existência o que ainda não existe. O pastor, o que isso quer dizer? Você sentadinho aí, bonitinho. O que você precisa trazer à existência na sua vida? Não pensa só bem em materiais, não. Ai, pastor, preciso trazer uma BMW, meu Deus. Não seja mesquinho, meu irmão. Não, eu preciso trazer à existência aquela casa com piscina. Para que isso? Para receber os irmãos da igreja. Mentiroso. Não vai receber nada. Depois que tem a piscina, nem abre a porta. Não, você tem que ser maior do que isso. Traga à existência no seu coração aquilo que Deus quer fazer e você não permitiu ainda que Deus faça. Pela dureza do coração, pelo embrutecimento da fé. Para eu poder entender que uma vida de fé começa trazendo à existência o que não existe, eu preciso entender nas lacunas da minha vida o que precisa ser transformado por Deus.
O que Deus precisa trabalhar no meu coração. E aí Andrezinho vai saber o que Deus precisa trabalhar no coração dele. O Luiz vai saber o que Deus precisa trabalhar. O Lucas vai saber, o pastor Rodrigo, o Rogério, o Washington. Nós vamos saber e trazer a existência. A partir de hoje, eu não vou mais fazer isso. Por mim, não. Porque eu determinei nos céus que a partir de hoje, a minha vida vai caminhar dessa forma. Traga a existência. Terceira coisa que eu aprendo. Para ter uma vida de fé, se inicia na confiança em lançar a semente. Vida de fé é desprendida de qualquer coisa. Você precisa entender isso. Pastor, eu não posso lançar semente. Por quê? Porque a minha semente é curta. Curta sempre será a tua colheita. Eu quero que você aprenda isso na tua vida. Pastor, eu não posso lançar semente, por quê? Porque eu tenho muitos gastos. Porque os meus compromissos são altos. Pastor, eu não posso lançar semente, porque eu tenho uma obrigação de 48 meses. E eu não posso ser fiel ao Senhor. Eu não posso lançar a semente. Não tem como. Se você não lança a semente, você retém o que te dá crescimento. Não tem jeito, irmãos, isso é Bíblia. Isso não é pastor Alexandre. Isso é Bíblia. Lá perto de casa, os girassóis estão começando a abrir. Está lindo lá. Lindo. Mas o cara que plantou, ele teve que acreditar que o drone que ele contratou ia passar, ia lançar as sementes, e que depois de tanto tempo, depois de 3, 4 meses, aqueles girassóis iam nascer. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ver e os nossos olhos brilharem. E no mínimo você lembrar de Deus. Mas ele acreditou nisso. Quando nós vamos para São José do Rio Preto, nós passamos por plantações e plantações de cana e de laranja. Assim, ó. Quilômetros e quilômetros. Para quem já foi para o Paraná, sabe que são quilômetros. Você não aguenta mais ver plantações de soja, de milho. E você fala, Deus, tem misericórdia. Como tem terra nesse lugar para poder plantar esse negócio? A viagem fica, porque você só vê plantação, de vez em quando um silo. Uma casa no meio do mato, assim, no meio da plantação, não é mato, né, irmão? Destruir a plantação do homem. Mas aquele homem, ele teve a coragem de ir lá no banco, de comprar uma semente, acreditando que aquela semente ia gerar, comprou os sacos, entrou no arrendamento de máquinas, usou as máquinas para poder semear, arar, lançar a semente, lançou a semente, e independente do que o sol e a chuva podiam proporcionar, ele simplesmente acreditou. Ele simplesmente esperou. Para aqueles que acreditam, recebem. Para aqueles que não acreditam, ele pode ter a terra a maior que for, o chão o mais fértil que for. Obrigado, André. O chão mais fértil que for, mas se não lançar a semente, nada muda. Eu quero desafiar você a fazer isso. Se você quer ativar a sua fé, a partir de hoje, você vai aprender a lançar a sua semente. Você vai aprender a partir de hoje. Talvez no primeiro mês a sensação que você tenha é que está lhe faltando. Meu Deus, o que eu vou fazer? Para termos uma vida de fé, é necessário aprendermos a lançar as nossas sementes. É necessário. Não é por causa de igreja. O grande problema que falaram no seu ouvido uma vez, com mesquinharia e com medo, que o pastor vai comer a sua semente. Que o pastor vai colocar no prato a sua semente. Falaram para você que o pastor vai roubar a sua semente. Deixa eu te dizer uma coisa, o momento em que você sai do teu lugar e lança, ela não pertence mais a você e nem a mim. É para o sustento da casa do Senhor. Mas o que vai fazer com isso? Você entenda
que nós lançamos e somente acreditamos no que Deus vai fazer. A minha aliança não é com homens, a minha aliança é com Deus. E isso é importante entendermos. Eu tenho nesse lugar várias pessoas que poderiam testemunhar sobre lançar a semente e do que Deus tem feito em sua vida. Aprenda isso. A ativação da fé passa por lançar a semente. Quarto lugar, para viver uma vida de fé se inicia em você dar continuidade à sua família. Como assim, pastor? Meus filhos são frutos da fé que habita no meu coração e no coração da Débora. Somos exemplos para as futuras gerações. Ensinamos que somente Deus tem um controle sobre todas as coisas. Nossa casa verá o quanto vale a pena ser e confiar em Deus. Sabe qual que é o problema das gerações que estão se criando? Gerações enfraquecidas em exemplos. Nós somos uma geração, eu, a pastora, a Natália, apesar de ser nova, tem exemplos, quebrei teu galho, mas exemplos de pessoas que viveram pela fé e que nós olhamos e vemos o agir de Deus. O grande problema é que a igreja de hoje, como é uma igreja consumista, ela só quer receber, ela não gera exemplos para dentro da sua casa. Tipo, os pais não ensinam seus filhos a lançar semente. Os pais não geram no coração dos seus filhos um coração de fé em Deus. Não gera. E os filhos não conseguem ver em seus pais o mover de Deus. Esse é o pior de todos. Porque dentro de casa, debaixo do mesmo teto, os filhos não conseguem contemplar os seus pais como homens e mulheres de Deus. Não estou falando pastores. Homens e mulheres de Deus dentro de casa. E não gera no coração da família, no coração dos filhos, um coração temente a Deus. E por não gerar isso, os filhos não aprendem que a fé é importante. Quebra-se esse ciclo. Uma vez eu preguei aqui, há muito tempo atrás, dizendo que na nossa casa, nós não somente anunciamos as boas notícias, como também anunciamos as notícias ruins. Nós sentamos em família. Isaac, Esther, senta aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai dar certo. Não vamos fazer. Mas não vamos fazer. Por quê? Porque as coisas não estão boas. Os negócios não dá para acontecer. Vamos orar. Porque se Deus fizer alguma coisa, nós compramos, nós fazemos. Se Deus não fizer, nós não vamos comprar. Eles sabem disso. De repente, Deus move, Deus faz, nós podemos fazer. Nós sentamos com eles novamente, normalmente no horário de uma refeição, falamos assim, olha, Deus nos abençoou. E agora aquilo que não podíamos fazer, nós podemos fazer. Eles contemplam a notícia ruim, mas também contemplam as vitórias sobre as notícias ruins. Você semeia no coração da sua casa uma esperança, uma fé em Deus. Sabe o que isso vai gerar? A família dos meus filhos vai gerar o mesmo comportamento que os meus netos. Olha, nós não temos, mas eu aprendi lá na casa dos seus avós que se Deus quiser, que se Deus fizer, nós vamos viver. Mas se Ele não fizer, está tudo bem, nós vamos viver sem, porque todo o controle está nas mãos de Deus. É importante você entender isso. É importante você entender que as gerações são alimentadas pelos exemplos dos seus pais. E a pergunta nessa noite é: qual o exemplo que você, pai, que você, mãe, tem transmitido para os seus filhos? Sabe o que me preocupa? Que às vezes nós temos filhos muito melhores que os pais. E os filhos chegam para os pais e falam assim: pai, faz isso não. Isso não cabe a você. Isso não é coisa de crente não. Nós pais deveríamos ligar o sinal de alerta e falar: opa,
eu tenho que mudar o rumo da minha história, para que eu crie no coração dos meus filhos uma vida de fé. Uma vida de fé. A Esther se formou na terça-feira, não foi? Terça teve a colação de grau, tivemos lá, ela de beca, toda bonitona, tiramos foto. Na quarta-feira cedinho acordei ela, Esther, acorda. O que foi, pai? Você já mandou o currículo? Ela, você está de brincadeira, né, pai? Você está de brincadeira? Eu falei, você já mandou o currículo? Ela falou, pai, pelo amor de Deus, o negócio foi ontem. Põe lá no seu currículo, já acordou, já mandou? Claro que eu fui brincando, porque nós temos outros planos. Deus tem outros planos, e nós temos orado por isso. Mas, quando Isaac veio para cá, ele veio com a cabeça com milhões de propostas. Porque o amigo, porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Débora de Deus. Cantamos com ele. Meu filho, escuta o que nós vamos dizer para você. Há um plano assim, 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 assim. Sabe o que é gostoso, irmãos? Que as portas têm se aberto. E ele tem simplesmente confiado. Mas porque a confiança deles são geradas em cima de um pai e de uma mãe que vive pela fé. Eu não estou falando da minha casa é tudo perfeito. Eu só estou falando o que nós fazemos. Porque nós também erramos. Minha filha está aqui. Nós também erramos. Mas gerar, nutrir, alimentar, semear no coração dos filhos um coração de fé faz toda a diferença na vida cristã. Faz toda a diferença. Meu Deus, eu pensei que eu fosse ouvir outro tipo de mensagem hoje. Pensei que o negócio ia ser mais... É trazer a responsabilidade para mim e para você. Para mim e para você. E sabemos que isso faz toda a diferença. A nossa casa, em nome de Jesus Cristo, vai ver o milagre acontecer. Você crê nisso, amém, irmãos? A nossa casa vai ver o milagre acontecendo. Vai ver. Qual que é o nome, Ingrid? Quase que eu te chamei de Cibele, que é a mesma coisa. Qual o nome dele? Lourenço. Lourenço tem quanto tempo? 1 ano e 4 meses. O que esse casal tem que nutrir no coração? Que o Lourenço vai aprender a caminhar pela fé. Vai aprender a caminhar pela fé. E quando as respostas forem não, porque a resposta muitas vezes são não, e o não dói, não é verdade, irmão? Eu queria sempre que as respostas fossem sim, mas muitas vezes Deus fala, você pode até dar uma esperneada, você pode até bater o pé, fazer biquinho, falar que você vai pregar mal, pelo menos algumas semanas, como se você fizesse isso, se dependesse de você mesmo. É daquilo que Deus traz. Mas quando eu entendo que isso é nutrido pelos céus, meu coração se aquieta e eu entendo que a resposta de Deus para a minha vida e a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos entender isso. Você precisa nutrir no coração da tua casa isso. Uma casa que vive pela fé. Não é o dinheiro que rege a tua casa, é a fé. Não é o seu emprego que rege a sua casa, é a fé. Não é o belo sofá, não é a bela televisão, não é o belo carro, mas é aquele que nutre essas coisas, que traz essas coisas dentro da sua casa. É a fé em Cristo Jesus. É a fé no nosso Deus. Ele é capaz de fazer essas coisas. E a família, ela precisa caminhar debaixo disso, debaixo dessa bênção, entendendo que Deus está na frente de todas as coisas. E último ponto, para termos uma vida de fé, você não pode deixar que o medo tome conta do seu coração. Não pode deixar. Você imagina se Noé tivesse medo, irmãos? Eu não vou construir nada.
Você está louco? Para que eu vou construir esse negócio aqui, no meio do nada? Um lugar que não chove, um lugar que as pessoas estão tudo o contrário. Num lugar em que todos estão corrompidos. É o que a Bíblia diz, que o coração de toda a humanidade estava corrompida. Estava perversa, só Noé e seus filhos que não. Eu vou construir isso aqui? O medo nos rouba a possibilidade de ver a ação de Deus. O medo de dar o próximo passo, o medo de meter a mão na maçaneta para abrir uma porta, o medo de mudanças, o medo de poder conquistar, de receber, o medo do que as pessoas vão dizer. Eu acho que esse é o pior de todos. Nós conhecemos um casal que eles tinham uma televisão de 40 polegadas. Olha a situação, 40 polegadas, linda a TV, beleza. Dá para ver e tem som. De repente o marido falou assim, vou comprar uma televisão nova. Comprou uma televisão de 70 polegadas. E nos chamou, começou a conversar e falou assim, eu estou tão preocupado com o que as pessoas vão dizer. Eu falei, quanto que as pessoas deram nessa televisão? Nada. Quanto que as pessoas pagam da tua luz e da tua água? Nada. Quanto que eles sustentam a tua casa? Nada. Tudo que você tem foi Deus que deu? Foi. E por que Deus não daria para você uma televisão de 70 polegadas? Qual que é o medo que você tem do que as pessoas vão dizer? Qual que é o medo que você tem daquilo que Deus pode abrir portas ou fechar portas? Qual é o medo que você tem de ativar a sua fé diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas? Porque muitas vezes declaramos isso, Senhor, Tu és o dono de tudo, Criador do céu e da terra, aleluia. Ah, Senhor, tudo que foi feito se fez debaixo da Tua palavra. Você sabe isso de qual é salteado. Nós sabemos isso conforme é. Mas não colocamos isso por herança diante de Deus. A Bíblia fala, nós somos herdeiros, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você pode viver isso. Mas o medo, por muitas vezes, nos impede de ir adiante. O medo, por muitas vezes, nos impede de dar o próximo passo. O medo, por muitas vezes, nos impede de contemplar o que Deus vai fazer em nossas vidas. Hoje eu recebi uma notícia em casa e a pastora estava no quarto. Eu comentei com minha mãe e falei assim, eu amanhã quando voltar do Rio, porque amanhã eu vou no Rio fazer um bate-volta, eu falei, amanhã quando eu voltar do Rio eu converso com a Débora. Aí por que você não conversa já? Eu falei, porque eu vou azedar o culto dela. Aí eu falei, entendi. Só que lá em casa nós trabalhamos com a verdade. E acreditamos que a verdade, ela faz o que em nossas vidas? Ela faz o que, irmão? Liberta. A verdade liberta. Eu poderia contar amanhã, mas dormi agoniado de saber que tem uma coisa que nos envolve e eu não contei para ela. Entrei no quarto e falei, ela o quê? Eu falei, então, recebi a mensagem. É isso. Falei, agora vamos esperar para ver quais cenas dos próximos capítulos. E ao invés de eu falar, bem, fica calma, vai dar tudo certo. Ela falou para mim, qual que é a sua preocupação? Aí eu falei, ela está bem. Já entrou já com pau, pedra na mão. Falei, ela está bem. Falei, bem, preocupado. Entrou para tomar banho, colocou o som no último volume. Thales Roberto cantando. A resposta é que eu vivo de milagre. E dessa vez vai ser mais um milagre. Eu falei, a mulher agora está pentecostal mesmo. Agora ela pegou o sabonete. Dessa vez. Falei, tá legal. Isso, o medroso aqui está sendo eu. O medo nos impede até de enfrentarmos as lutas que vêm sobre as nossas vidas. Nós nos esquivamos delas. E eu já falei que se você não enfrenta lutas, você não contempla vitórias. Deixe de contemplar vitórias, porque tem medo do que está vindo pela frente.
A Bíblia fala que Deus não nos chamou para ser covardes, que Deus não nos convidou para ser frouxos. Deus nos convidou para sermos valentes. E valentes é valente. Eu estava conversando com meu cunhado, e eu falei para ele: enfrenta o demônio, as lutas da vida, mas não enfrenta o morcego. A chácara que nós alugamos, nunca vi isso, irmãos. Você acendia 5, 6 lâmpadas fortes, e o morcego passava na lâmpada assim, ó, se bronzeando. Eu falei: miserável. Aonde a gente estacionava o carro, a gente chegava tarde, porque era jantar, chegava tarde, fechava o carro assim, ó. E eu falava: Esté, fecha o portão. E a Esté falava: eu não. Mas o medo de vencer nos tira a vontade de nós ganharmos. O medo de enfrentar batalhas. O medo de ir adiante. Imagina se Davi tivesse medo de Golias. As impossibilidades eram muitas, irmãos. As impossibilidades eram imensas. Ontem eu fui no mercado aqui, ó, e aí tem um homem que sempre passa aqui na porta da igreja. O homem tem 2,15 metros. Eu encostei do lado dele, como quem não quer nada, fui encostando, e fiz assim, ó. Falei: e aí, rapaz, como é que você está? Aí ele olhou para mim: tudo bem. Falei: você passa sempre na porta da igreja com a sua esposa? Aí eu falei: onde que era a igreja? Ele falou assim: é verdade, eu passo lá. Falei: está tudo bem com o senhor? Tá. Eu falei: posso te fazer uma pergunta? Qual que é o seu tamanho? Aí ele falou: 2,10 metros. Falei: rapaz. E aí um senhor de 1,62 metros. Não tem nada contra que tem 1,62 metros. Mas rindo do homem. Aí eu olhei para a cara dele. Quase que eu fiz assim, ó: acorda, cara. Imagina se Davi tivesse medo de um homem desse tamanho. Não teríamos essa linda história para poder contar. A história de Israel seria outra. Cativo, nas mãos dos filisteus. O Senhor nos chamou para sermos libertos. O Senhor nos chamou para vitórias. O Senhor nos chamou para viver pela fé. Eu quero desafiar o seu coração nessa noite a você viver isso. Daquilo que você não vê, daquilo que você não apalpa, daquilo que você não sabe como vai acontecer, mas você sabe quem é o seu Deus. E lance sobre Ele tudo e fala: Senhor, eu creio em Ti. Hoje nós estamos dando o pontapé inicial nessa campanha Ativação da Fé. E que você nutre o teu coração. Semana que vem não falte, nutre o teu coração, para que você possa viver um 2024 diferenciado. Pastor, olha, eu travei cada batalha embaçada, cada luta embaçada, mas em todas essas provas eu fui vencedor. O Senhor me garantiu, o Senhor estava comigo. E mesmo aquelas em que a aparente derrota bateu na minha vida, eu aprendi. Que você viva isso. Eu quero cantar um cântico. Vitor, por favor. Eu quero cantar um cântico. E nós vamos encerrar com essa canção. Não vou te chamar para você vir no altar, mas eu vou chamar você para você mudar a perspectiva do seu olhar e do seu coração. A perspectiva daquilo que você nutre a tua casa, daquilo que você nutre a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu casamento não serão mais os mesmos. Verão sobre a tua vida o agir de Deus e a fé estampada no teu coração. Nós vamos adorar esse cântico, por favor, coloca pra gente. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de fazer o quê, queridos? De crescer um pouco mais. Você pode ficar de pé?